Oi pessoal, sejam bem-vindos à quarta videoaula de circuitos 2 e nessa videoaula eu vou te mostrar como que fica a análise de malhas em circuitos de corrente alternada e acima de tudo te mostrar que é a mesma coisa, que não vai mudar nada. A única coisa que vai ser diferente aqui é que a gente vai ter uns números complexos a mais e é só isso, de resto a gente vai fazer literalmente as mesmas coisas. Então, a gente vai supor para cada uma dessas malhas aqui que a gente tem uma corrente aqui ó, circulando. Vou supor que aqui tem a corrente IA circulando, enquanto aqui tem a corrente IB circulando. Então, eu vou fazer a mesma coisa, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, a soma de todas as tensões aqui vai ter que ser zero. E o capacitor e o indutor, assim como o resistor, a tensão deles vão se opor à corrente. Então, se a corrente está para baixo, a tensão deles aqui ó, estaria virada para cima. Então, a gente vai poder tratar o capacitor e o indutor realmente como se fosse um resistor, né? Então, para nossa equação aqui vai ficar tudo a mesma coisa. Então, vamos supor que esse aqui ó, a tensão desse aqui ó, está para cima, enquanto desse aqui ó, também está para cima. Porque a gente está supondo que a corrente ela está nesse sentido daqui, né? Na verdade aqui, como a gente está fingindo que a tensão ela tá para cima, né? Eu vou escolher representar dessa forma daqui, ó. Colocar aqui o sinal de positivo e o sinal de negativo aqui, ó, pra gente entender que a tensão ela tá para cima. Aí pode ser então que você veja algum circuito seja representado dessa forma daqui. Aí basicamente o que vai mudar, o que vai te dizer se é alternado ou não, é o valor que vai estar aqui, né? Se tiver um fasor ou uma senoide, aí você já sabe que é alternado. Se tiver só um número, você já sabe que é constante. Então agora, vamos resolver isso aqui, ó. O que vai ficar então? A gente tá supondo que o IA ele tá no sentido horário, né? Então esse aqui, ó, ele vai estar pro sentido contrário. Então se a gente for fazer lei de Kirchhoff das tensões aqui, vai ficar o quê? Isso daqui positivo, né? Menos a tensão desse daqui e a tensão desse daqui vai ser 3 vezes IA. Aí depois menos a tensão desse daqui, né? E qual que é a tensão desse aqui? A tensão dele vai ser menos CJ. Aí tudo isso aqui multiplicado pela corrente, né? Só que aqui nele tem duas correntes que tá passando, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia lá na análise de malhas em circuito 1. A corrente que a gente está analisando menos a que está atrapalhando. No caso aqui, ó, eu estou analisando a corrente que está para cá, né? Então eu vou fazer IA menos a que está trabalhando, que é o IB. Então vai ficar IA menos IB. Aí, isso aqui já completou o laço certinho, né? Então tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então agora é só a gente melhorar essa equação daqui, nossa. Então vai ficar como? Vou pegar esse 3IA negativo e colocar para cá, ó. E vou passar esse aqui para outro lado da igualdade. Então vai ficar como? Esse aqui eu coloquei aqui. Esse menos com esse menos aqui, ó. Ele dá mais. Então vai ficar mais CJ vezes o IA. E depois o mais CJ vezes o menos IB. Então vai ficar menos 6J e B. Aí tudo isso igual a isso aqui. E como eu passei para o outro lado, vai ficar negativo, né? Então menos 20, 10 graus. Ficar dessa forma daqui, então. Agora eu vou fazer o quê? Colocar o IA aqui, ó, em evidência. Para a gente ter um número complexo só que está multiplicando o IA. Então vai ficar menos 3 mais 6J. Aí tudo isso multiplicando o IA. Aí eu tô colocando o IA em evidência aqui, né? Então ficou esse número complexo daqui multiplicando o IA. A mesma coisa para isso aqui, né? Só que aqui só tem um IB, então não tem nada para colocar em evidência. Aí tudo isso igual a isso aqui, ó. Aí, como tá todo mundo em retangular aqui, eu vou também converter esse aqui para retangular, para a gente ter uma equação com todo mundo em retangular. Eu acho que um detalhe importante, que é importante falar aqui também, ó. Eu tentei converter esse número do jeito que tá aqui. Minha calculadora ela deu problema. Ela não aceitou converter quando esse valor daqui ele estava negativo. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar aquelas conversões que eu mostrei lá na primeira aula. Lembra lá? Quando a gente quer transformar o seno negativo, a gente só vai somar uns 180 graus aqui. A mesma coisa vale para o fasor, já que o fasor ele é meio que uma senoide disfarçada, né? Então, eu posso deixar esse aqui como positivo, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, eu posso transformar ele em positivo. Só que aqui, ó, eu tenho que somar ou subtrair 180 graus. Então, se eu somar 180 graus, esses dois números aqui, ó, é literalmente o mesmo. Aí isso aqui, minha calculadora não estava aceitando. E esse aqui, ó, agora ela está aceitando. Só uma dica aí que talvez, caso a sua calculadora não aceite, com um raio aqui negativo, aí você então faz essa transformação para deixar ele positivo. Então, convertendo aqui, eu obtive menos 19,6962 menos 3,473J. Então, convertendo esse fasor aqui, eu obtive isso daqui, ó. Então, essa daqui é a minha primeira equação. Agora só falta eu achar a equação da segunda malha, né? Então, vou deixar isso aqui de lado. E agora, então, tentar achar a equação da segunda malha, fazendo literalmente a mesma coisa. Então, a gente vai analisar esse laço daqui, ó, no sentido horário. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Esse daqui, ó,
vai ficar negativo, já que ele tá tipo oposto à corrente, né? Ele tá meio que atrapalhando a gente, então ele vai ficar negativo. Então, menos 6J negativo, que vai ficar dessa forma daqui, né? A gente não pode esquecer de colocar o número complexo negativo, já que ele é um capacitor, né? Aí isso vezes a corrente que tá ajudando aqui, aqui eu não tô analisando, e quem tá atrapalhando. Aqui no caso eu tô analisando A e B. Então vai ser A e B menos aqui atrapalha, né? Então, menos o IA. Então vai ser menos IB menos o meu IA. Agora, menos esse aqui também, né? Então, menos 5J, positivo, porque é um indutor, vezes a corrente dele, que aqui é só IB. Agora, menos esse daqui, né? Porque eu tô analisando no sentido horário e esse aqui tá pra cima. Então, esse aqui, ele também tá me atrapalhando, né? Ele tá contra o sentido que eu tô analisando. Então, esse aqui vai ficar negativo. Então, vai ser menos 10, 0 graus aqui, ó. Isso tudo igual a zero, já que é a lei de Kirchhoff das tensões, né? Agora, então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só arrumar isso aqui. Então, esse menos com esse menos vai ficar positivo. Então, vai ficar 6J. Agora, 6J vezes o IB e vezes o menos IA. Então, menos 6J IA. Agora, esse aqui, para continuar desse jeitinho aqui, né? Então, vai ficar menos 5J IB igual. Aí, esse aqui eu vou passar para o outro lado com o sinal de positivo, já que ele tá negativo aqui, né? Então, vai ficar dessa forma daqui, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá antes. Tentar colocar em evidência ou juntar. Aqui no caso eu posso juntar esses dois IB aqui, né? Então vai ficar menos 6J IA, vou colocar o IA aqui na frente. E o IB, o 6 com menos 5 vai ficar só 1. Então mais 1J e B. Isso tudo igual a 10 de fase 0 graus. Agora isso aqui, ó, eu posso converter, né? Aí convertendo isso aqui, não precisa nem usar a calculadora. Já dá pra saber que isso aqui vai ser 10 normal, né? Já que não tá com inclinação de nada, só tá com o número real aqui. Então isso tudo igual a 10. Então agora eu tenho as minhas duas equações. Só que talvez você pode estar pensando, eu tenho uma equação com número complexo. Como que eu vou resolver essa equação com número complexo? Literalmente da mesma forma que a gente resolvia as outras equações. Para circuitos, o método que eu mais recomendo para resolver sistema, né, é o método de Cramer. A gente faz a matriz com cada um desses números aqui, ó. Então vai ficar o menos 3 mais CJ, menos CJ. Aí, ó, só tô pegando os números que são aqui, ó. Aí depois o menos CJ e o 1J. Aí isso daqui, ó, multiplicado com IA e IB, vai dar pra gente as nossas respostas aqui, né? Que seria isso aqui e o nosso 10 aqui também. Então vai ficar dessa forma daqui, ó. E pra você resolver, você vai fazer a mesma coisa. Você vai calcular o determinante dele geral, depois substituir isso aqui pela primeira coluna e calcular o segundo determinante, depois substituir pela segunda coluna aqui e calcular mais um terceiro determinante, e fazer a divisão de cada um desses determinantes aqui pelo determinante geral, para você encontrar cada uma das correntes. E como que eu vou calcular esse determinante aqui? Só multiplicando novamente. Eu vou até calcular esse determinante daqui, ó, para mostrar para vocês como que vai ficar. Aqui vai ficar então isso vezes isso, né? Então, menos 3 mais 6J vezes 1J, né? Vezes J, menos isso vezes isso. Então, menos 6J vezes menos 6J. Então, vai ficar isso aqui, né? O determinante. Só eu calcular isso aqui agora e eu vou saber o valor dele. Então, esse J, eu vou fazer distributivo para os dois aqui, que vai ficar, então, menos 3J. Aí, J com J, quando eu for multiplicar aqui, vai dar menos 1, né? Então, vai ficar menos 6. Agora, isso daqui, ó, menos 6 com menos 6 vai dar 36. J com J vai dar menos 1. Então 36 vezes menos 1, menos 36. Só que tem esse menos aqui, o que vai deixar o menos 36 positivo. Então vai ficar mais 36. Caso que tenha ficado confuso, é só fazer isso aqui, ó. Eu tiro esse menos daqui e coloco mais. E o menos eu multiplico aqui, ó. O que vai menos com menos vai ficar mais, né? Então vai ficar o quê? 6 vezes menos 6, menos 36. J vezes J, menos 1. Aí é só pegar então o menos 36 e inverter, que vai deixar ele positivo. Que vai me dar isso aqui, né? Só eu calcular aqui agora, que vai dar então 30, né? Menos 3J. Esse aqui é o valor do meu determinante. Então esse aqui é do meu primeiro determinante, né? Agora eu tenho que calcular mais 2 para fazer uma regra de Cramer, fazer divisão lá e eu vou encontrar as correntes. Mas aqui, para não ficar muito longo a videoaula, eu vou fazer a resolução do sistema através desse site daqui, ó. Ele tem essa opção daqui pra gente calcular. Ele aceita o número complexo. Eu acho muito legal isso. Também a gente pode colocar as nossas equações aqui, ó. E ele vai resolver pra gente. Só que lembrando que o número complexo, por padrão, é a letra I, né? Então quando a gente for colocar no site, a gente tem que colocar com a letra I e não com a letra J. Então por isso o IA e o meu IB eu vou chamar só de A e B. Então dividindo aqui a tela, é só colocar os meus números aqui, ó. Então na primeira equação, menos 3 mais 6i. Aí, ó, tô colocando I e não a letra J, para ele identificar que é número complexo. Isso tudo vezes a minha primeira corrente, né? Que eu vou chamar só de A. É isso. Menos 6i é igual
a menos 19,6962 menos esse número imaginário daqui, ó. Aí isso aqui, minha primeira equação. Agora para a segunda vai ser a mesma coisa, né? Só que bem menor. Então, menos 6i vezes a, que eu acabei digitando errado, mais 1i vezes b. Isso tudo igual a 10. E aqui eu também esqueci de colocar o b aqui, ó. Aí agora é só colocar para resolver. E aqui ele mostra todos os cálculos que ele fez e o resultado final aqui pra gente, de cada uma das correntes, tanto do A quanto do B. Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para ver, que essa aqui é a resposta. O interessante é que ele mostra todos os cálculos aqui pra gente, né? O passo a passo que ele fez. Aqui o valor deu um pouquinho diferente do que eu calculei aqui, justamente porque ele deu uma multiplicada aqui em cada um dos números para tirar as vírgulas daqui, ó. Ficar um valor mais fácil de ser calculado. Aí só ficou um pouco maior, né? Mas dá pra gente ver que deu certo, porque olha aqui, ó. Se a gente tirar 3 zeros aqui e 3 zeros aqui, a gente vê que deu o mesmo número com um zero aqui e aqui, ó. Mesma coisa que a gente chegou tecnicamente, né? O múltiplo do que a gente chegou aqui. Aí fazendo a mesma coisa para calcular o primeiro e o segundo determinante aqui, só fazer a divisão depois e a gente vai ter a resposta. Então, qual que é a nossa resposta aqui, ó? É que o meu IA, ele vai ser menos 0,0184 mais 1,3416J. Essa é a minha primeira corrente. E a minha segunda corrente é menos 0,1104 menos 1,9503J. Então, essas são as minhas duas correntes que estão passando aqui. E se eu quiser elas escritas em fazer, basta converter na calculadora. Só que aqui, eu vou deixar dessa forma daqui mesmo, porque o objetivo da aula é só mostrar pra gente como que seria a análise de malhas aqui. E como a gente pode ver, é literalmente a mesma coisa, só que com um grau de complexidade um pouquinho maior. Então esse foi o vídeo aula, espero que tenha dado pra entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima vídeo aula.